Antes de orarmos, desacelere por um instante. Feche os olhos, respire fundo e lembre-se: Deus não nos chama primeiro para o barulho, mas para ouvir. Hoje, vamos abrir o coração para uma verdade que muda tudo. O caminho de Jesus é o caminho da humildade e do serviço. Filipenses 2 nos mostra isso com poder. Em vez de competir por posição, de alimentar vaidades ou de medir valor por aparência, a palavra convida: considerem os outros em honra, olhem além dos próprios interesses, assumam em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Jesus é o Filho eterno de Deus. Tinha toda a glória, todo o direito, toda a autoridade. Ainda assim, escolheu descer. Não veio buscar aplauso, nem explorar seus privilégios. Esvaziou-se, assumiu forma humana, fez-se servo e andou entre gente comum. Onde muitos exigem ser servidos, ele lavou pés. Onde tantos procuram ronos de ouro, ele carregou uma coroa de espinhos. A grandeza de Cristo não se impôs, ajoelhou-se. E por que isso importa para nós? Porque a vida com Deus não é uma vitrine, é um altar. Não é autopromoção, é entrega. Não é sobre eu em primeiro, é sobre amar primeiro. Talvez você tenha passado o dia lutando por reconhecimento, cansado de provar valor. A boa notícia é que no reino, exaltação vem depois da renúncia. Quando abrimos mão do orgulho, o Pai nos levanta do jeito certo na hora certa. Hoje peça ao Espírito Santo que desfaça camadas de vaidade, que cure a ansiedade de ser visto e forme em você a mente humilde de Jesus, a única que traz descanso real. Se isso falou com você, escreva nos comentários: quero a mente de Cristo em mim. Se a humildade de Cristo nos desconcerta, o serviço de Cristo nos converte. O eterno Filho de Deus, por quem todas as coisas foram criadas, levanta-se da mesa, cinge-se com uma toalha e lava os pés de pescadores e cobradores de impostos. As mãos que lançaram as estrelas no céu tocam feridas, limpam leprosos, levantam caídos, enxugam lágrimas. Ele não veio para ser celebrado, mas para servir. Não buscou cadeiras de honra, procurou pessoas esquecidas. Não exigiu reconhecimento, ofereceu-se. Onde muitos ergueriam um trono de ouro, ele aceitou uma coroa de espinhos. É assim que o céu redefine grandeza. Quem se faz servo, torna-se livre para amar. E nós? Somos chamados a essa mesma mente, olhar além do próprio interesse, deixar a autopreservação e gastar-nos pelos outros. Servir quando é conveniente é gentileza. Servir quando custa é adoração. Talvez você sinta que ninguém vê o que faz. Cristo vê. O Pai que vê em secreto recompensará no tempo certo. O maior ato de serviço foi a cruz. Ali Jesus carregou a culpa que não podíamos suportar e pagou o preço que jamais conseguiríamos pagar. Ele não estava confuso sobre sua missão. Obedeceu por amor até o fim. O Evangelho nos tira do centro e coloca Cristo no centro. Transforma nosso eu primeiro em teu reino. Venha. Hoje peça ao Espírito que converta tarefas comuns em altar. Cozinhar, trabalhar, estudar, ouvir alguém, tudo pode ser culto quando feito por amor a Deus e ao próximo. Se esse chamado ao serviço tocou você, escreva com fé: quero servir como Jesus serviu. Se a humildade foi o caminho e o serviço, o estilo de vida, a obediência foi o teste final de Jesus. No Getsêmani, ele derrama a alma. Minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ali, a vontade do Filho se curva à vontade do Pai, e o amor decide permanecer fiel, mesmo quando dói. Obediência não é apenas dizer sim ao que entendemos, é permanecer quando o coração treme, é confiar quando não vemos saída, é seguir quando a cruz aparece no horizonte. Cristo não recuou. Ele abraçou a cruz, carregou nossa culpa, andou o caminho que nós jamais poderíamos percorrer. E ao entregar-se,
rasgou o véu, abriu acesso, trocou nossa vergonha por perdão. É isso que a Bíblia chama de mente de Cristo. Escolher a vontade de Deus acima da nossa, ainda que isso nos custe conforto, reputação ou controle. A obediência verdadeira não é parcial nem sazonal. Ela alcança-o até o fim. Talvez hoje a sua obediência esteja sendo provada no silêncio. Perdoar quem feriu, renunciar a um atalho, persistir na fidelidade quando ninguém aplaude. É aí que o céu se inclina e a graça te sustenta. Peça ao Espírito Santo coragem para dizer sim de novo. Não um sim de emoção passageira, mas um sim, selado pela confiança no caráter de Deus. O Pai não desperdiça renúncias. Cada não ao pecado é sim à vida. Cada passo de fidelidade é semente de futuro. Se o seu coração deseja obedecer mesmo quando é difícil, declare: Senhor, eu te obedeço, mesmo sem entender. Depois da humilhação, exaltação. Depois do sacrifício, glória. Filipenses 2 nos mostra essa estrada. Porque Cristo se esvaziou, porque se fez servo, porque obedeceu até a morte, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome. É o padrão do reino que confronta a nossa lógica. Quem deseja ser levantado, primeiro se curva. Quem quer vencer, aprende a perder o próprio ego. Quem busca a vida, entrega-se. Não é autoajuda, é evangelho. O mundo nos empurra para o palco, mas Jesus nos chama ao altar. O mundo diz preserve-se, Jesus diz ofereça-se. O mundo manda construir trones, Jesus pega a toalha. Quando acolhemos essa mente, a mente de Cristo, o coração passa por uma inversão santa. Ambição vira missão, vaidade vira serviço, controle vira confiança. E a alma encontra descanso, onde antes havia exaustão. Talvez você esteja cansado de sustentar imagens, de defender uma reputação, de lutar para dar conta. O convite do Espírito é simples e profundo. Desça. Desça da pressa para a presença. Desça da aparência para a verdade. Desça do controle para a vontade do Pai. Cada passo para baixo, aos olhos do mundo, é um passo para cima aos olhos de Deus. Aos humildes, Deus concede graça. Não se trata de se diminuir por culpa, trata-se de abrir espaço para que Cristo cresça em nós. Praticamente, como começar? Honre alguém em silêncio, sirva onde ninguém vê, peça perdão sem justificar-se, interrompa um hábito que rouba sua devoção, escute antes de responder, leia a palavra não para vencer discussões, mas para ser vencido por ela, e ore: Pai, forma em mim a mente do teu Filho. A transformação não acontece num salto, mas em passos diários de entrega. Se você abraça essa inversão do reino, escreva: menos de mim, mais de Cristo. Humildade e serviço ganham corpo no cotidiano. Paulo nos lembra em Filipenses 2, 14 e 15: Fazei tudo sem reclamações nem discussões, para que vos torneis irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, brilhando como luzes no meio de uma geração corrompida. Não é poesia distante, é prática diária. A mente de Cristo não se mede só em grandes gestos, mas nas pequenas escolhas. Responder com mansidão, trabalhar com excelência, cumprir promessas, cuidar do que é de todos, falar a verdade em amor, calar quando a vaidade quer aparecer. Sem murmurar, não significa engolir injustiças ou negar sentimentos. Significa processar a dor diante de Deus e agir com sabedoria, sem contaminar o ambiente com queixa corrosiva. Sem discussões, não é fugir de diálogo, é rejeitar a vaidade de ter razão a qualquer custo. O objetivo não é vencer debates, mas revelar Jesus. Quando a luz acende dentro, ela inevitavelmente transborda para fora. Como isso se parece na prática? Orar antes de responder uma mensagem tensa. Escolher servir quando o impulso é exigir. Procurar o bem do outro na reunião, e não apenas o seu. Substituir a frase "ninguém me reconhece" por "o Pai me vê". Lembrar-se de que o lugar secreto é o laboratório da transformação. Ali, Deus
Realinha intenções e troca ansiedade por confiança. Talvez você se veja preso a ciclos de reclamação. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele muda a atmosfera do coração e treina sua boca para a gratidão. O mesmo Cristo que se humilhou é quem vive em você. Por isso, brilhar não é performar, é permitir que ele apareça. E quando ele aparece, pessoas cansadas encontram descanso, casas ganham paz e ambientes se tornam mais humanos. Se você quer brilhar onde está, escreva: sem murmurar, eu vou brilhar em Cristo. A mente de Cristo não apenas nos acalma, nos alinha. Tiago 4:8 nos chama: aproximem-se de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração, vós de ânimo dobre. Coração dividido é como bússola quebrada. Sabe que existe norte, mas gira sem parar. Por isso, o Espírito nos convida a desfazer competências de lealdade entre Deus e os ídolos sutis, conforto, aprovação, dinheiro, imagem, atalhos. Quem governa? Cristo não nos chama para metade. Ele nos chama para a inteireza. Obediência não é frieza, é amor que escolhe um Senhor só. Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Leste 9:62. Não significa que você não tropeçará. Significa que a direção já foi decidida. A cada manhã, um sim renova o de ontem. A cada noite, um não ao pecado protege o sim que você deu. E a renúncia não é perda cega, é cirurgia de liberdade. Quando um ídolo cai, nasce espaço para a presença de Deus crescer em nós. Como praticar esse coração indiviso? Nomeie seus ídolos diante do Senhor. Onde sua paz depende do que não é Deus, troque hábitos. Menos tela vazia, mais palavra. Menos comparação, mais gratidão. Menos urgência, mais presença. Confesse rapidamente e levante-se. A graça de Cristo não nos mima, nos reforma. Cerque-se de luz. Amizades que confrontam em amor e lembram quem você é em Jesus. Ore com simplicidade. Pai, tira de mim o que ocupa o teu lugar. Entrego meus direitos e recebo teu governo. O reino cresce onde o meu rende-se ao teu. O resultado? Um coração mais leve, uma mente mais clara e passos mais firmes, não porque tudo ficou fácil, mas porque Cristo ocupa o centro. Se você escolhe um coração inteiro diante de Deus, escreva: eu te entrego tudo, Senhor. Pai amado, eu me aproximo de ti com sinceridade. Confesso as distrações que ocuparam meu coração, as comparações que roubaram minha paz, as palavras que feriram ao invés de curar. Lava-me na tua graça, purifica minhas intenções, alinha meus afetos. Onde busquei aplausos, ensina-me a buscar tua vontade. Onde tentei controlar tudo, ensina-me a confiar. Onde cansei de servir, renova em mim a alegria de ser pequeno como Jesus foi. Espírito Santo, ocupa os espaços vazios com tua presença. Toma meus medos e transforma-os em oração. Toma minha ansiedade e converte-a em adoração. Dá-me um coração manso, uma língua tratada, mãos prontas a servir e pés firmes no caminho da obediência. Que eu faça todas as coisas sem murmuração nem contenda, para brilhar como luz no meio da noite. Filipenses 2:14-15. Senhor Jesus, Tu és meu descanso. Quando o peso aumenta e o futuro parece embaçado, lembro-me. Tu disseste: vinde a mim, e eu vos darei descanso. Eu venho agora. Deposito sobre ti o que não consigo carregar. Expectativas alheias, pressões internas, culpas antigas. Enche-me com tua paz que guarda mente e coração. Ensina-me a viver hoje, um passo por vez, com olhos fixos em ti. Se alguém me feriu, eu perdoo. Se eu feri alguém, dá-me coragem para pedir perdão. Quebra em mim os ciclos de orgulho e autodefesa. Quero ser habitação do teu amor, não vitrine do meu ego. Que as rotinas simples se tornem altar, trabalhar, estudar, cozinhar, ouvir. Tudo para a tua glória. E quando ninguém notar, lembra meu coração. Tu vês, tu recompensas no secreto. Vale a pena amar como tu amaste. Se esta oração é também a sua,
escreva com fé: Amém. Jesus é meu descanso. Há um desfecho em Filipenses 2 que acende esperança. Porque Jesus se humilhou, serviu e obedeceu até a morte, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Essa não é apenas uma verdade teológica distante, é base de vida para hoje. Quando a mente de Cristo é formada em nós, não vivemos mais para defender nosso nome. Vivemos para honrar o nome dele. E debaixo desse nome, o coração encontra firmeza no meio do caos. O nome de Jesus não é amuleto, é autoridade. É a assinatura do céu sobre promessas que não mudam. Na dúvida, esse nome nos ancora. Na culpa, esse nome nos limpa. Na ansiedade, esse nome nos acalma. Quando não sabemos orar como convém, dizemos: em nome de Jesus, e o Pai nos recebe, não por méritos nossos, mas por causa do Filho. É por isso que a humildade não nos rebaixa, nos liberta. Ser pequeno diante de Deus é ser coberto por quem é maior que tudo. Como viver sob esse nome? Adorar antes de agir. Comece o dia proclamando quem Jesus é. Pedir segundo a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, e não apenas faz a minha. Resistir ao mal com a palavra. Quando vier a acusação, declare o que Deus já disse. Servir com assinatura de amor. Faça o que for preciso em nome de Jesus, como quem oferece um perfume ao Rei. Talvez você esteja em meio a portas fechadas. Lembre-se, quem se curva ao nome de Jesus, caminha sem se curvar ao medo. A exaltação pertence a Deus, a rendição pertence a nós. E no tempo certo, o Pai levanta quem escolheu o chão do serviço. Hoje, coloque sua história, suas decisões e sua casa debaixo desse nome. Onde o nosso termina, o dele começa. Se você confessa Jesus como Senhor sobre sua vida, escreva: Glória a Deus, Jesus é meu Senhor. A mente de Cristo não é apenas uma revelação bonita. É um jeito de viver quando o despertador toca, o e-mail chega, a fila não anda e as expectativas pesam. Humildade vira prática quando você escuta antes de responder, quando escolhe ser presença em vez de ter razão, quando serve mesmo que ninguém veja. Serviço ganha carne quando você interrompe a pressa para acolher alguém, quando transforma tarefas comuns em ofertas silenciosas. A mente de Cristo não é apenas uma revelação bonita. É um jeito de viver quando o despertador toca, o e-mail chega, a fila não anda e as expectativas pesam. Humildade vira prática quando você escuta antes de responder, quando escolhe ser presença em vez de ter razão, quando serve mesmo que ninguém veja. Serviço ganha carne quando você interrompe a pressa para acolher alguém, quando transforma tarefas comuns em ofertas silenciosas. É praticar o bem, é abençoar quem te fere, é interceder onde o mundo apenas critica, é ser ponte quando todos erguem muros. Como sustentar isso sem esgotar? Permanecendo. A seiva que faz a videira frutificar é a presença do Espírito. Sem ele, competência vira cansaço. Com ele, o cansaço encontra consolo e direção. Por isso, estabeleça ritmos santos. Palavra antes de notificações, uma oração curta entre tarefas. Jesus governa este momento. Pequenos silêncios ao longo do dia, uma revisão noturna com gratidão e confissão. Não espere sentir para obedecer, obedeça para voltar a sentir. E quando falhar, porque vai acontecer, não negocie com a culpa. Arrepende-te rápido, volta para a luz, recomeça leve. O reino é para quem não desiste. A cruz já é a prova definitiva de que Deus não te larga no meio do caminho. Continua. Um passo por vez. O céu trabalha melhor com constância do que com intensidade esporádica. Se você escolhe viver isso no ordinário da semana, escreva: Jesus, governa minhas decisões. Pai, diante da tua presença, nós encerramos esta caminhada com um sim renovado. Recebe nossa vida como oferta simples, pensamentos, palavras, decisões, afetos. Onde houve orgulho, dá-nos humildade.
Onde buscamos ser servidos, forma em nós o coração de servo. Onde hesitamos, concede-nos obediência. Que a mente de Cristo governe nosso interior, não apenas no culto ou no momento devocional, mas na segunda-feira, no trânsito, nas mensagens, nas reuniões, em casa, no secreto. Senhor Jesus, consagramos nossos planos ao Teu nome, acima de todo nome. Que esse nome seja abrigo quando vier a culpa, âncora quando chegar a dúvida e coragem quando o medo falar alto. Ensina-nos a escolher o chão do serviço em vez do pedestal do ego, o altar em vez do palco, a vontade do Pai em vez do nosso controle. Que cada tarefa comum seja perfume ao Rei, que a cruz não seja apenas doutrina, mas estilo de vida, negar o eu, tomar a Tua direção e amar até quando não é correspondido. Espírito Santo, sela o que recebemos. Sopra sobre áreas secas, acende o primeiro amor, quebra toda duplicidade. Recolhe nossas quedas e transforma em aprendizado. Recolhe nossa entrega e transforma em fruto que permanece. Dá-nos constância, passos pequenos, firmes e fiéis, porque sabemos, no reino, a exaltação vem depois da renúncia e a verdadeira vida floresce quando Cristo é tudo em nós. Abençoa nossa casa com paz, nossa mente com claridade, nossas mãos com propósito. Guarda nossa entrada e nossa saída. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Se esta oração selou algo em você, escreva com fé. Amém. Menos de mim, mais de Cristo. Se desejar, comente também. Glória a Deus e deixe um pedido de oração. Vamos interceder por você.